Podcast Rural. E no seu podcast rural de hoje, quem está chegando aqui comigo para prosear, o nosso amigo, engenheiro agrônomo, professor Fabrício Andrade. Bom dia, Fabrício. Bom? Bom, você. Chique no último? Bom. Tudo bem. E o friozinho lá, como é que tá? Lá no Capim Molhado? Começou, né? Tá geando ainda não, né? Agora, não, aí lá não gia não, mas o capim fica molhado, né? É? Esse é o origem do nome. Rapaz, como é que tá aí o produtor rural, como é que anda ultimamente? Tá otimista pelo que você tem conversado aí? Tá bem, o produtor rural tá bem, tá. É. O produtor rural é guerreiro, né? Não desiste nunca, Não, né? não pode, né? Bacana. Hoje o Fabrício Andrade, como professor de agronomia, vai dar uma aula pra gente aqui, pra gente mesmo, porque eu sou estudante de agronomia e eu quero aprender um pouco mais sobre macronutrientes. Bom, se tem um macronutrientes, tem também o micronutrientes. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o professor aqui é: professor, por que existe macronutriente e micronutriente para a planta? É porque é de um tamanho de molécula maior? Ou é porque é o que a planta mais precisa? Ou é porque, enfim, qual é o motivo que existe macro e micronutriente para a planta? Tá aí. Antes de mais nada, o Brasil é considerado pelo mundo a fazenda do próprio mundo. Isto é, aqui no Brasil, se nós pudéssemos dividir os países do mundo em cada um com a sua vocação, a vocação do Brasil seria ou é produzir alimentos, produzir comida para o resto do mundo. Infelizmente, por causa da vergonha da política, nós ainda nos encontramos numa situação não ideal em relação à nossa economia, em relação à qualidade de vida que nós temos aqui nesse país. Então, o Brasil é um país que tem condições de alimentar o mundo e está alimentando o mundo, e futuramente todos nós vamos ver, vocês vão lembrar dessa entrevista que eu dei aqui um dia, se Deus quiser, que ele vai ser um dos únicos países do mundo capaz de alimentar esse povo todo que existe aqui nesse planeta. Mas voltando agora ao nosso tema extremamente importante, que são os macronutrientes do solo, numa próxima entrevista, num próximo programa, melhor assim dizendo, nós vamos falar sobre os micronutrientes. É extremamente importante estudar os macronutrientes, uma vez que nós moramos na fazenda do mundo, como disse eu na introdução desse programa. Os macronutrientes são aqueles que são mais encontrados, ou seja, estão em maiores quantidades dentro da planta. Eles são macros porque são maiores do que os micros ou por outro motivo? Não, eles não são macros porque são maiores do que os outros. Eles são macros porque eles são encontrados em maiores quantidades dentro da planta. Como se descobriu isso? Na antiguidade, no começo da ciência, os cientistas dissecavam plantas. O que é dissecação de planta? É você esperar uma planta senescer, secar, desidratar ela até o final, depois você vai queimar essa planta. Nas cinzas da planta, os cientistas analisavam a quantidade de nutrientes e a natureza de cada um. Então percebeu-se que naquelas cinzas existiam maiores quantidades de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio, de magnésio e de enxofre. Esses 6 foram considerados macronutrientes porque estavam lá em maiores quantidades. Os outros foram encontrados em menores quantidades. Quais são os outros? Ferro, que na verdade, boro, que na verdade está se transformando hoje no 7º macronutriente, ferro, zinco, manganês, molibdênio, cobalto, enfim, muitos outros que eram encontrados em pequenas quantidades foram chamados de micronutrientes, e não porque eles eram menores do que os macros. Após a descoberta científica, surge então a agronomia. Agronomia, a arte de cultivar os campos, ou seja, os agrônomos são os artistas que cultivam e que produzem plantas,
que geram alimentos. Na produção de plantas, no cultivo de campos, é importante usar fertilizantes que contenham esses 6 macronutrientes, porque só assim a planta consegue realizar as suas funções vitais. Bacana! Fabrício Andrade, então a gente vai falar hoje sobre os macronutrientes, numa outra oportunidade falaremos dos micronutrientes, então são 6 esses macronutrientes e a gente vai falar das funções, da dinâmica no solo. Os macronutrientes, se eles são para as plantas, dessa importância, o que hoje então o produtor rural, aí um detalhe antes disso, isso vale então, por exemplo, para pastagem, para o milho que vai fazer silagem, para a soja, para o trigo, para o algodão, para uma planta frutífera, enfim, para todas as plantas, né? Para uma hortaliça. E para cada tipo de planta, existe um macronutriente específico que é mais importante que o outro, dependendo de que tipo de planta essa é? Quando nós citamos esse experimento científico, nós não citamos o nome das plantas. Isso significa que todas as plantas contêm os 6 macronutrientes. Em outras palavras, esses macronutrientes estão presentes desde a samambaia da nossa mãe, que fica lá na nossa casa, da nossa esposa, da nossa samambaia mesmo, até o pé de soja do produtor rural do campo. Isto é, todas as plantas têm os macronutrientes. Então não são características e nem propriedades de planta A ou planta B. Todas têm. Agora, é claro, existem aquelas plantas que vão absorver os macronutrientes em maiores quantidades. Existem, por exemplo, as plantas do grupo C4, as plantas tropicais, plantas como o milho, plantas que têm uma exigência maior de macronutrientes, porque crescem muito rápido em um curto espaço de tempo. E nós já temos plantas do grupo C3, como a soja, que são plantas que vão crescer menos, e por crescer menos e por ter uma menor capacidade produtiva de grãos em relação às plantas do grupo C4, elas serão plantas que vão absorver, que vão demandar menos nutrientes do que as plantas do grupo C4, como o milho, por exemplo, como plantas do grupo C4 que produzem grãos. Então é lógico que existem plantas, evidentemente, que absorvem mais e outras que absorvem menos. Entendi. Bom, hoje o produtor rural, vamos pegar como exemplo então o pecuarista que tem ali a sua plantação de milho para fazer a silagem. Ele bate o olho, dependendo da forma como esteja essa lavoura dele, ele consegue visualmente identificar, pode estar faltando tal macronutriente. É possível, Fabrício? É possível, desde que o técnico que está acompanhando aquela lavoura, veja bem, estou falando do técnico, sim, não do quem tem a função e a atribuição para diagnosticar a deficiência de nutrientes minerais nas plantas, são os técnicos, seja eles agrônomos, técnicos em agropecuária, enfim, profissionais que trabalham no agronegócio. Desde que esses mesmos tenham olho clínico. Agora, se nós queremos um diagnóstico mais assertivo, aí nós devemos fazer a chamada análise foliar. Coleta as folhas das plantas e manda para o laboratório. Lá nós vamos ter esse resultado de forma mais assertiva. Ô Fabrício, qual é a importância desses 3, depois a gente fala dos outros 3 macronutrientes para a planta, e como é que a gente consegue saber se a planta... Bom, você já falou que é através de uma análise foliar, mas daí a gente precisa, está precisando, o seu solo está com uma deficiência de nitrogênio, e depende da cultura, como que é esse detalhe todo? Vamos falar primeiro cada um deles. Tá, né? Tá bom, só antes disso, só a gente, para o pessoal não ficar com dúvida em casa, nós falamos da diagnose foliar. Vai coletar a folha, vai lá ver se está faltando nutriente na folha. Na planta, no caso. Na folha da planta. Isso. Mas, porém, a importância maior é saber se está faltando no solo e não na folha. A folha depois. Nós podemos fazer a análise foliar
para completar a análise de solo. Porque na análise de solo é que vai falar quais são os nutrientes que estão em abundância e quais são os nutrientes que estão faltando no solo. Geralmente não. De praxe, ou seja, constantemente e normalmente, aqui no Brasil, nos solos brasileiros, faltam os macronutrientes. E aí nós temos que repor após a colheita das lavouras e no início das lavouras, quando nós vamos iniciar a abertura de uma área, nós temos que adicionar, colocar esses nutrientes, que é o que nós chamamos de adubação, que nada mais é do que fornecer à planta aquilo que ela quer e o solo não pode dar. Então, quando nós vamos plantar uma cultura, nós temos que perguntar para ela o que ela quer, quando ela quer, como ela quer e de que forma ela vai querer isso. Entendi. Então, isso nós chamamos de adubação. Então, primeiro, pessoal, nós vamos nos preocupar com o que está faltando no solo através da análise de solo. Bom, agora, estudando os macronutrientes de forma separada, nós dividimos esses nutrientes minerais em dois grandes grupos. O primeiro grupo são o grupo dos macronutrientes nobres. O que são macronutrientes nobres? São aqueles que, do grupo dos macro, são utilizados ainda mais em maiores quantidades. São os 3 mais conhecidos no mercado. É o famoso NPK. É o nitrogênio, N de nitrogênio, o P de fósforo e o K de potássio. Lembrando que essas siglas NPK, elas vêm da tabela periódica. Então, por isso que você vê o P representando o fósforo. Tem gente que confunde o P com potássio. Na verdade, pessoal, o P é fósforo, o potássio é o K. Desses 3, o primeiro, o nitrogênio, é o mais importante de todos. E por isso que ele vem primeiro. Por que não fala fósforo, nitrogênio e potássio? O potássio e nitrogênio. Não, porque o nitrogênio realmente é o mais importante, porque ele é o mais absorvido, o mais utilizado pelas plantas. O nitrogênio está envolvido na formação das proteínas das plantas. Professor, a planta tem proteína? A planta tem proteína. Se a planta não tivesse proteína, nós não estaríamos vivos. Por que nós não estaríamos vivos? Porque as proteínas são formadas por aminoácidos. E aminoácidos, existem aqueles que são essenciais para a vida. Metionina, lisina, cisteína são aminoácidos que o ser humano não consegue fabricar no próprio corpo. Isto é, ele tem que tirar de outras coisas e ele tira da planta. Então, lavouras que deficientes de nitrogênio e principalmente de enxofre, nós vamos falar do enxofre depois, são lavouras que produzem plantas, produzem grãos com deficiência desses aminoácidos essenciais que vão fazer funções vitais do corpo humano. Inclusive, em países africanos, nós temos a falta da adubação com enxofre, diferente daqui do Brasil, que tem a pessoal que já usa enxofre, não com a devida importância, mas usa. Mas em alguns países, como os países africanos, devido à escassez desse macronutriente e de fontes desse macronutriente, são produzidos grãos com deficiência de enxofre e a doença de escorbuto, que é uma doença que dá no maxilar inferior das pessoas, acabam matando muita gente na população, justamente por causa da falta desse aminoácido essencial. Olha aí a importância das plantas e da adubação, a importância dos profissionais que trabalham nessas áreas. Por isso que quando nós fomos programar esse programa, eu disse ao Francis que era extremamente importante falar sobre os macronutrientes, porque deles depende a vida. Então, o nitrogênio é o mais importante de todos, porque forma as proteínas da planta, primeiro forma os aminoácidos formam as proteínas. O nitrogênio é o único nutriente mineral que não é encontrado em jazidas minerais, como a apatita, por exemplo, que é uma pedra onde tem fósforo. O nitrogênio vem do ar. Então, todo o nitrogênio que nós temos em mão, como a ureia, por exemplo, que é uma fonte de nitrogênio, vem do ar. Então, existem fábricas no Brasil, existem fábricas fora do Brasil, aqui tinha também, né, mas
Infelizmente, devido à vergonha da política, acabou com essas fábricas. Ainda deve ter alguma por aí, mas a maioria foi fechada e a maioria da ureia que nós temos vem de fora, importada, vem cara, a preço de dólar, salgado, preço salgado, e chega aqui no Brasil a preço de ouro. Então, da ureia nós tiramos o nitrogênio. E a ureia vem da onde? A ureia vem do ar. A ureia vem do nitrogênio que está na atmosfera. E existem também outras fontes de nitrogênio, por exemplo, como o sulfato de amônia, também como o nitrato de amônio e também o MAP, são fontes de nitrogênio. O nitrogênio, por último, falar sobre ele, é um mineral, é um nutriente mineral altamente móvel no solo, ou seja, ele caminha a longas distâncias. A via pela qual o nitrogênio entra na planta chama-se fluxo de massa. O que é fluxo de massa? Fluxo de massa é quando o nutriente caminha com a água, na mesma velocidade da água, ou seja, a longas distâncias. Então o nitrogênio nós não temos problema na administração. Jogou a ureia, está resolvido. Só tem que ter um problema com o seguinte cuidado. Quando nós vamos adubar com ureia, a ureia antes da irrigação ou antes da água, nunca depois. A ordem dos fatores altera a produção, altera o conjunto da obra. Então depois nós temos o fósforo, que é um dos minerais mais complicados que nós temos. Por que é o mais complicado? Primeiro porque o fósforo ele vem da apatita. E o que é a apatita? A apatita é uma rocha fosfática, ou seja, é uma rocha que contém fósforo. Essa apatita ela é quebrada, ela é moída no moinho, é colocada dentro de um tambor, sei lá, alguma coisa que contenha água e é feito um processo de flotação, que é quando a fábrica que vai fazer o fosfato coloca óleo, coloca amido dentro desse recipiente e o fósforo sai na espuma. Esse recipiente bate aquela água misturada com aquela rocha batida e nessa espuma é tirada essa espuma, de lá sai o fósforo solúvel, o fósforo que nós chamamos do fosfato natural. Um mineral, é uma fonte de fósforo insolúvel, que não adianta você ficar jogando isso por aí, porque o efeito desse negócio é demorado. Depois, esse fosfato natural passa por processos químicos, que são processos aonde o homem coloca, no caso do super simples, coloca o ácido sulfúrico para poder dissolver essa rocha. Dessa reação do ácido sulfúrico com a rocha fosfática, sai o super simples. Por isso que o super simples tem enxofre, porque o fósforo é dissolvido através do ácido sulfúrico. Além de enxofre também, o super simples também contém cálcio. Depois nós podemos falar na próxima entrevista. Quando a rocha fosfática é atacada, é dissolvida por ácido fosfórico, nós temos outros adubos, como nós temos o MAP, por exemplo, nós temos o super triplo, que são outros reagentes, outros processos para poder quebrar essa rocha fosfática. Por que tem que quebrar? Por que tem que dissolver ela? Porque se você joga ela de forma natural, em forma de fosfato natural, o efeito seria demorado, porque isso é pedra, é um mineral que você vai colocar na terra e vai demorar para ser dissolvido. O fósforo tem ainda a particularidade de ser imóvel no solo, ou seja, caminha a curtas distâncias. A forma pela qual o fósforo entra na planta é através da difusão. Depois nós podemos explicar isso num próximo programa, senão não vai dar tempo. Inclusive dá tempo de falar sobre o potássio agora, ou você quer falar? Dá tempo? Dá sim, e por último, dentre os 3 macronutrientes nobres, nós temos o K, ou seja, o potássio. O potássio também é oriundo de uma fonte de jazida mineral, uma rocha potássica, que vamos encontrar isso mais fora do Brasil. É aquela rocha vermelhinha, por isso que o potássio é vermelho. Essa rocha é tratada. Existem também outras formas de extrair o chamado cloreto de potássio, que não seja através dessa forma de extração mineral, mas não cabe aqui, não vem ao caso explicar isso aqui agora. Mas basicamente o potássio também é extraído da mesma forma que o super simples,
que o fósforo é extraído. Só que no caso do fósforo, nós vamos ter super simples, MAP, DAP e super triplo e os fosfatos naturais. Temos também os fosfatos naturais reativos. No caso do potássio, imbatível, não existe igual, o cloreto de potássio. Esqueça o resto. O cloreto de potássio é o mais importante porque chega a ter 60% de potássio na sua formulação. Altamente solúvel. E por isso pode lixiviar de forma muito fácil, assim como o nitrogênio também se lixivia muito fácil. O potássio é altamente móvel no solo, ou seja, caminha a longa distância, isto é, caminha junto com a água, fluxo de massa. Mas no trabalho do professor Malavolta, nós temos lá o potássio entrando como difusão, assim como o fósforo. Foi um erro que já foi corrigido e hoje nós temos os estudos mostrando que o potássio não entra por difusão, ele caminha por fluxo de massa. E dessa forma ele entra mais rápido do que os outros, entra rápido assim como entra também o nitrogênio e dessa forma pode se lixiviar. Nós esquecemos de falar, mas vamos falar agora rapidinho para o pessoal que está perguntando em casa, as funções do fósforo. As funções do fósforo é energia para a planta. Ele entra nos processos de produção de energia. A planta tem que ter gasolina. E o fósforo entra nessa produção dessa gasolina para que a planta funcione. O fósforo, como ele está envolvido com a produção de energia, respiração, ele vai lá para a raiz também. Por que ele vai para a raiz? Cristo, a raiz não faz fotossíntese, porque a raiz está lá embaixo, está escondida debaixo da terra. Fotossíntese é uma reação que depende de luz. A raiz fica escondido, fica debaixo da terra, na escuridão. Então lá, além de cálcio, a gente vai ver depois quando fala de cálcio, tem também muito fósforo. Por que tem que ter muito fósforo? Porque ela vai adquirir, ela vai demandar energia não da fotossíntese, ela vai roubar a fotossíntese da folha e ela vai respirar. Então, no processo de respiração, para a obtenção de energia, porque ela não faz fotossíntese, entra quem? Entra fósforo. Por isso que fósforo é muito demandado pelas raízes, além do cálcio. Professor, então quer dizer que os nutrientes, os macronutrientes, além de exercer uma função X, também exercem função Y? Exatamente. Os macronutrientes nós podemos comparar como um time de futebol, aonde tem o zagueiro, tem o pessoal que joga no meio campo e tem o pessoal que joga lá na frente. Mas, porém, o pessoal da frente às vezes volta para ajudar na zaga e o pessoal da zaga às vezes vai ajudar no ataque. Sim. Tem goleiro que vai até bater falta. Então, os macronutrientes são assim, cada um tem a sua função determinada. O que não quer dizer que eles não façam também outras funções. E a função do potássio é a função de abrir e fechar estômago. Isto é a função de transpirar. A planta transpira, professor? A planta transpira. Como a planta transpira? A planta abre o estômago e do estômago sai água em forma de vapor. E entra também o gás carbônico nas trocas de concentração. Quando tem pouca concentração de gás carbônico dentro da planta e tem muita concentração de gás carbônico do lado de fora, o gás carbônico entra através dos estômagos e aí faz fotossíntese. Aí tem a molécula, tem fotoassimilado de glicose, tem açúcar, tem grão, tem amido, tem milho, tem soja, tem essas coisas todas por causa do potássio que faz a abertura e fechamento do estômago. Então ele está envolvido na transpiração da planta, que é a reação da vida. Outra coisa, o potássio não se liga a nenhuma molécula orgânica dentro da planta igual aos outros. Quando você pega as moléculas orgânicas de aminoácidos, você vai encontrar nitrogênio, você vai encontrar fósforo, você vai encontrar cálcio, magnésio, você vai encontrar enxofre, você vai encontrar um monte de molécula, de nutriente, de elemento químico que está ligado nas moléculas orgânicas. Já o potássio não, o potássio fica solto. Ele fica rodando na seiva da planta. Por isso que quando uma palhada começa a se decompor no solo, o primeiro nutriente que sai ali é o potássio. O resto fica lá há muito tempo até as bactérias se decomporem. Então, esses três são os principais, por isso são chamados de nobre. No próximo bloco nós falaremos sobre os outros que são macro, mas não são nobres, são secundários.
E agora ele vai nos falar sobre os outros 3 macronutrientes, que é o Ca, o Mg e o S, que são cálcio, magnésio e enxofre, que também são muito importantes para a planta. Tá aí. Então, esses 3 macronutrientes são considerados macronutrientes secundários, porém não deixam de ser macros. Isto é, estão em grandes quantidades nas plantas. Agora, por que eles são chamados de secundários? Será porque eles têm uma importância menor? Quem foi que inventou essa terminologia de macronutrientes secundários? Eu vou explicar. Eles são chamados de macronutrientes secundários não é porque eles são menos importantes. Então, por que colocou o nome de secundários? Colocou o nome de secundários porque na aquisição desses macronutrientes pelo solo, no seu fornecimento ao solo, nós temos a calagem e a gessagem. Em outras palavras, explicando-se de forma melhor, a administração, o fornecimento desses macronutrientes no solo é feito através de uma correção do solo. Então, quando nós vamos corrigir o solo com calcário, corrigindo o pH do solo, neutralizando o alumínio tóxico e também corrigindo as camadas mais profundas do solo, aumentando a CTC nas camadas mais profundas através do gesso agrícola, de lambuja, ou seja, praticamente de graça, nós colocamos cálcio através do calcário, nós colocamos magnésio junto com cálcio através do calcário e nós colocamos enxofre através do gesso agrícola. Então, por isso que convencionou-se chamar esses macronutrientes de macronutrientes secundários, porque não é de importância primária na adubação de base. Quando nós adubamos uma cultura, soja, milho, arroz, feijão, trigo, quando nós adubamos essas culturas na base, ou seja, lá na plantadeira, nós não colocamos cálcio, nem magnésio e nem enxofre no adubo. No adubo vai nitrogênio, fósforo e potássio, que não existe nos corretivos. Já os macronutrientes que nós chamamos de secundários, eles são colocados no adubo, no corretivo de solo. Então quer dizer que essas terminologias de macronutrientes nobres e macronutrientes secundários foram estabelecidas, foram determinadas, levando em consideração a sua importância na hora da adubação de base? Exatamente. Então, como eles não aparecem lá, eles são chamados de macronutrientes secundários. Porém, tem a sua importância. E é importante explicar isso, porque senão a pessoa vai entender, não, já que eles são secundários, eu vou preocupar só com os 3 primeiros, os outros 3 últimos, azar para lá. Bom, e aí o que eles vão fazer na planta, esses 3? Cada um tem a sua função separada. Vamos começar lá pelo cálcio. Bora lá. O cálcio é o cimento da planta. Que você falou, inclusive, que é importante para a raiz. O cálcio é o cimento da planta. O cálcio, ele vai atuar na parede celular da planta. Meu Deus, o que é parede celular? O nome já fala, parede, Cristo. É algo que vai proteger a célula da planta. Então, planta tem célula, não tem? Igual ser vivo. Ser vivo tem célula, igual nós temos células. Como é a célula nossa, do animal, do ser humano, da vaca, do boi? A célula tem membrana plasmática. E o citoplasma da célula fica envolvido por uma membrana, porque senão a água sai para fora, a pessoa se desmancha, se dissolve, nem andar não anda. Então tem que ter uma membrana para constituir a célula. Na planta, além de membrana plasmática, tem que ter a parede celular para poder proteger mais ainda, porque a planta não tem esqueleto, a planta tem um exoesqueleto. Os animais têm esqueleto, tem osso. Lá no osso tem o quê? Tem cálcio, não tem? Então, na planta, nós temos um esqueleto que fica do lado de fora. Por isso que é chamado de exoesqueleto. Esse esqueleto é chamado de exoesqueleto. A palavra exo, que vem fora. Então, o exoesqueleto das plantas, que é parecido com o dos insetos, é a parede celular, é a lignina, é a fibra. Então, toda planta, além de ter uma célula envolvida por um citoplasma, tem também o citoplasma envolvido por uma parede. E essa parede, como o nome já fala, tem que ter cimento, Cristo, para poder fazer a parede. E esse cimento é o cálcio.
Então, toda vez que você vê falar sobre a palavra cálcio, você vai lembrar de dureza, de alguma coisa que é dura, que tem consistência, que é o concreto. Então, a função do cálcio vocês já entenderam. É formar a parede celular, é formar o cimento da planta. Qual é a parte da planta que é mais dura? É a raiz, né? Porque se a raiz fosse mole, como é que ela ia furar a terra? Não tinha jeito, né? E outra, se a raiz fosse mole, a planta tombava, caía. Imagina um eucalipto de 10 metros de altura com a raiz mole. Ela ia cair no chão, ia se arrebentar. Ia cair em cima de uma casa, matar pessoas. Então, lá na raiz tem que ter cálcio para dar consistência, fazer dureza. Então, isso quer dizer, professor, que se eu for plantar uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, e eu não colocar o cálcio lá, a planta não desenvolve raiz, pronto, você já entendeu. Já tirou 10 na prova. Ah, então é por isso que tem que jogar calcário? É por isso que tem que jogar calcário. O calcário, ele não só corrige o pH e neutraliza o alumínio tóxico, como também fornece cálcio e magnésio, aumentando a CTC, chamada CTC do solo. Então, na constituição de uma lavoura agrícola, é necessário a administração do calcário. Já tem calcário lá. Como é que eu sei que tem calcário lá? Como é que eu sei que tem cálcio, que tem magnésio? Análise de solo. Então, sem cálcio, sem o cálcio, a planta não tem a parede celular, a planta não tem cimento, a planta não tem concreto, a planta cai. Então, olha só, nós temos, além do cálcio, nós temos um micronutriente que vai se tornar macro qualquer hora aí, que é o boro. Por quê? Porque o boro faz dupla com o cálcio. Nós costumamos dizer que o cálcio é o concreto, é o cimento, e o boro é aquela liga que você coloca dentro do concreto. Areia. É a areia que você coloca dentro para poder os dois reagir e virar a parede depois. Ou se você quiser fazer outra comparação, o cálcio é a camisa e o boro é o botão que vai fechar essa camisa depois. Então um não anda, não caminha sem o outro. Os dois têm que caminhar junto, cálcio e boro. O segundo dos macronutrientes secundários é o magnésio. E o magnésio, onde é que entra o magnésio? O magnésio, assim como o cálcio, é fornecido também pelo calcário. Já falei que a fonte de cálcio é calcário, então não precisa falar. Já falei também sobre a função dele na planta. Agora nós vamos falar sobre o magnésio, que tem uma função diferente. Vem do mesmo lugar, vem do calcário. Então como é que arruma magnésio? Calcário. É só jogar calcário. Jogou calcário. Calcário, calcário, calcário. De dia, de noite, de tarde, de manhã, de madrugada. Calcário, sempre calcário. Você vai achar cálcio e vai achar também quem? O magnésio. O magnésio tem a função de atuar na clorofila da planta. Ou seja, se a planta não tiver magnésio, ela não fica verde. Se não fica verde, não faz fotossíntese. Não faz fotossíntese, não faz açúcar. Não faz açúcar, não tem soja, não tem milho, não tem nada. Não tem arroz, tem fome. Tem miséria e tem guerra. Então, sem magnésio não há vida, não tem como fazer as coisas. É fonte de magnésio o calcário. Função do magnésio, fazer fotossíntese, atuar na clorofila. Quanto mais magnésio, mais folha verde nós vamos ter. Ah, mas o nitrogênio também deixa a folha verde? Deixa. Acabei de falar há pouca hora que os nutrientes são como os jogadores de futebol. Zagueiro atua na frente de vez em quando, o pessoal da frente vai ajudar na zaga. A mesma coisa acontece com os macro. Então, folha verde é função do nitrogênio e é função também do magnésio. E por último, nós temos o terceiro macronutriente secundário de ordem extremamente importante, porque vai formar os aminoácidos essenciais, metionina, lisina e cisteína. Sem eles, o ser humano desenvolve doenças. Então tem que ter o aminoácido essencial. O corpo humano, o corpo dos animais não consegue produzir aminoácido essencial. É só o ser humano, qualquer animal da Terra precisa de uma planta para sobreviver. Cadeia alimentar, base da vida. Não há como o animal sobreviver sem ele comer planta. Ah, mas o leão come outros animais.
Tá, mas os outros animais, eles comem plantas para depois servir de alimento para os leões. O ser humano come carne, come churrasco, picanha. O boi, para virar picanha, ele comeu uma planta. E vai transformar essa planta, vai tirar os aminoácidos essenciais desta planta e vai depositar no músculo, na carne. E depois o carnívoro vai tirar esses aminoácidos lá do músculo que estava lá na planta um dia. Em outras palavras, para ficar melhor o entendimento, a pessoa vai comer uma carne de porco e vai tirar da carne de porco os aminoácidos essenciais. E esses aminoácidos essenciais foram ingeridos pelo porco, pelo suíno, através do milho, da soja, dos grãos que comeu na ração. Esses aminoácidos essenciais foram formados através do nitrogênio e do enxofre. Então não há como funcionar nitrogênio sem a presença do enxofre. É Bebeto e Romário, é dupla dinâmica. É Zezé de Camargo e Luciano. Então não tem como o nitrogênio ficar sem o enxofre, assim como não tem como o cálcio ficar sem o boro. Os dois andam juntos. Então o enxofre é tirado da onde, professor? O enxofre é tirado principalmente do gesso agrícola. Gesso agrícola, que é uma descoberta, tem que dar o prêmio Nobel da Paz para quem inventou isso. Tem que fazer uma estátua desse cara e divulgar o nome dele para todo mundo ver. Parar de ficar idolatrando jogador de futebol que não joga nada e pegar esse pessoal que inventa essas coisas e colocar o nome deles em evidência. Falar, esses caras são heróis, né? Inventar um negócio desse, né? Inventar o gesso agrícola na adubação de culturas, na correção de solo, corrige camadas mais profundas do solo e fornece enxofre, que faz parte da vida, que faz parte da formação dos aminoácidos essenciais. Então, existem outras fontes de enxofre? Existe. Por exemplo, o super simples também é fonte de enxofre. Existe um outro adubo nitrogenado chamado sulfato de amônio, que também é fonte de enxofre. E tem também uma outra fonte de enxofre, que é o enxofre elementar, mas isso a gente pode falar no próximo programa. Hoje é isso. Nós temos essas fontes de enxofre. O enxofre não pode ser ignorado. Ele tem as funções de formar aminoácidos essenciais e você pode notar a deficiência de enxofre na folha através da diagnose foliar. Você pode notar a deficiência de enxofre no solo através da análise de solo. A gessagem e a calagem, ela é feita só depois da análise, correto? Exato. Nós não E podemos... depois que eu fizer, então, essa gessagem e calagem, é necessário, antes de começar o plantio, fazer mais uma análise? Não. Análise solo é uma vez só. Tá. Vamos fazer. Como é que funciona, hein? Me dá a cronologia. Eu quero saber a cronologia. Isso. Então vamos lá. Então, eu vou plantar uma lavoura de sequeiro, sem irrigação. Quando chegar no mês de agosto, eu vou fazer a análise de solo. Vou coletar uma amostra de solo. Então vamos aprender a falar certo, vamos aprender a falar correto. Não vou fazer análise, vou fazer uma amostra de solo. Qual é a diferença de análise para amostra? Análise é quando você vai pegar o laudo e você vai ver o que tem, o que não tem, você vai analisar. E amostra é o punhadinho de terra que você vai coletar. Tem a forma certa de coletar. Pelo amor de Deus, não vamos fazer errado. Vamos ter espírito de pesquisar. Na internet tem 1 milhão de vídeos ensinando como é que coleta. Inclusive, eu já trouxe o pessoal aqui para poder que falar ensinou, sobre isso. Que ensinou. Ficou lá no seu canal, ficou gravado lá? Tá lá. Então lá, ó, você vai acessar o canal do Paracatu Rural. Tá lá, você vai ver como é que coleta. Você vai coletar essa amostra de solo e vai mandar 300 gramas dessa amostra para o laboratório. O laboratório, após 15 dias, vai fornecer a você, fazendeiro, o laudo da amostra. O que é o laudo da amostra? O laudo da amostra é um papel que vem escrito lá: níveis de nitrogênio, fósforo, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, os macro e micronutrientes, as suas quantidades no solo. Diante daquelas quantidades que tem no solo, você vai estabelecer uma adubação.
Só que tem um negocinho, pera um pouquinho, tem uma outra coisa na análise que você vai ver, que é a quantidade de alumínio, é o pH do solo e é a CTC. Se o alumínio estiver alto, se o pH estiver baixo e a CTC estiver baixa também, isto é, a saturação de bases com pouco cálcio, pouco magnésio, você vai fornecer calcário. Então, o fornecimento de calcário é determinado pelas quantidades de cálcio e magnésio no solo, é determinado pela quantidade de alumínio e é determinado pelo pH do solo. Então, através dessas variantes, desses fatores, você vai determinar a dose de calcário que você vai colocar. Quando vai colocar esse calcário? Você vai colocar esse calcário no mês de setembro. Por que o mês de setembro? Porque você fez a análise, coletou a amostra e fez a análise no mês de agosto. No mês de setembro você vai jogar esse calcário. E depois vem o gesso agrícola. Como é que eu vou estabelecer a quantidade de gesso agrícola? Você vai fazer uma amostra de 20 a 40, ou seja, em profundidade, você vai analisar o perfil do solo mais profundo. Se tiver precisando de cálcio lá embaixo, se estiver precisando de enxofre, se estiver precisando desses nutrientes em maiores profundidades, você vai entrar aplicando o enxofre. Posso aplicar o gesso agrícola misturado com calcário? Pode, sem problema nenhum. Não há problema nenhum. Ah, mas eu faço plantio direto. Como é que eu faço quando eu faço plantio direto? Não tem como gradear o solo. Você vai jogar o calcário. Você pode jogar o gesso misturado junto com o calcário e você vai usar uma fonte de adubação fosfatada ácida ou qualquer outro adubo nitrogenado ácido. Você vai jogar ureia, mas no caso a ureia vai ser jogada só depois, né? Em cobertura. Então você vai usar o MAP. Para que usar o MAP? Porque o MAP é uma fonte ácida. Quando você pega um ácido e pinga no bicarbonato, você tem borbulha, você tem efervescência, é o sonrisal na água. Então, para o calcário descer em profundidade, quando eu vou fazer a aplicação em plantio direto e eu não posso gradear, você vai jogar o calcário em superfície e vai jogar uma fonte de adubação ácida, que no caso você pode jogar o MAP, que além de fósforo, você vai fornecer um pouco de nitrogênio, vai enfervecer o calcário desce. Pronto, está resolvido o problema. Muito bem. Mas lá no plantio convencional, é mês de setembro, eu joguei o calcário e o professor falou que eu posso misturar o gesso agrícola junto com o calcário. O que eu vou fazer depois? Eu vou incorporar essa mistura aí. O que é incorporar? É passar a grade, é misturar. Por que tem que misturar? Porque o calcário, Cristo, é um pó, é um mineral, é uma pedra moída. Se você não misturar, ele não anda. Então ele não caminha na terra. Ele não vai reagir. Então o calcário, para ele reagir no solo, você precisa misturar ele. Ele só vai reagir onde ele encostar. E aonde ele não encostar, ele não reage. E depois você vai esperar. Setembro, outubro, novembro. Em novembro você vai plantar. Então, professor, o calcário vai ficar lá esse tempo todo? Vai ficar lá esse tempo todo. Vai ficar uns 3 meses. Fazendo o quê? Reagindo no solo. Juntando molécula de calcário com molécula de solo, neutralizando o alumínio, aumentando o pH do solo, fornecendo cálcio, fornecendo magnésio, fornecendo nutrientes para o solo, fazendo a base do solo. Quando você for plantar, você vai plantar só com adubo, NPK. Agora não vai mais cálcio, não vai mais magnésio. Falei no começo do programa que eles são chamados de macronutrientes secundários, porque na adubação de bases não vai esses macronutrientes, só vai nitrogênio, só vai fósforo e só vai potássio. Entendi. Mas aqui a gente já está um pouquinho avançado com o tempo, mas preciso dessa pergunta, você vai conseguir falar em 2 minutos, você é professor aí, é top. Depois que a planta então já começa a nascer e vai crescendo, em algum desses momentos é necessário fazer algum tipo de adubação e por quê? É necessário fazer adubação nitrogenada. Por quê?
Porque o nitrogênio é altamente móvel no solo. O nitrogênio não fica parado. É um menino que você põe ele para sentar numa cadeira, ele quer andar. Então, se você jogar o nitrogênio todinho no milho, por exemplo, na época do plantio, quando o milho estiver precisando de nitrogênio de 4 a 5 folhas, de 3 a 4 folhas definitivas, até 7 folhas definitivas, cadê o nitrogênio? Foi embora, porque você jogou tudo, fez errado, vai perder dinheiro. Já a soja tira nitrogênio do ar. Se nós fizermos uma inoculação adequada, correta, não matando a bactéria, que é vida, bactéria é vida, bactéria tem vida, Cristo, vive. Então, na hora de fazer o tratamento de semente, aí o cara vai lá e joga produtos químicos, coisa química, coisa ácida, junto com o inoculante, matou a bactéria. Aí depois vai ter que jogar ureia na soja. Se fizer a inoculação de forma correta, não precisa jogar nitrogênio na soja. Então, o nitrogênio, você vai jogar o nitrogênio aonde? Nas culturas que precisa. Entendi. E aí, como você falou lá no início, antes da água. Antes da água. Ou da irrigação. A ordem dos fatores altera o produto. Se jogar depois da chuva, você está jogando dinheiro fora. Aí nem precisa jogar. E a maioria faz isso, né? Ou aplicar, né? A gente fala jogar, mas é aplicar. A maioria é teimosa. Fabrício Andrade, rapaz, ainda tem mais assunto para conversar pelo menos meia hora aqui. Então nós vamos fazer o seguinte. Tá. Você vai olhar na sua agenda, eu vou olhar na minha agenda para semana que vem. Você vai voltar? Volto, com certeza. Eu só adoro vir nesse programa aqui. Quando eu vim nesse programa aqui, aí depois do programa, um monte de gente me manda mensagem. Eu vi sua entrevista, tal. Meus alunos falam que eu vi entrevista, o povo da roça fala. Então, para mim, é um prazer enorme. Nós vamos combinar assim, então. Você que ficou com alguma dúvida, manda mensagem para a gente aqui no Zap Rural, manda no Zap da Boa, manda aqui para o Fabrício. E por falar nisso, Fabrício, qual que é o seu Instagram mesmo? Meu Instagram é @agrônomo Fabrício Andrade. Lá você vai encontrar tudo que você precisa para você tocar a sua lavoura. Manda as perguntas que aí na semana que vem a gente traz a resposta, né? Tamo junto. Fechou. Valeu! Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo, ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula, ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar. É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões, mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá ao nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.